Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor a Sófra, o administrador do palácio: eu vou te destituir do posto que ocupas e demitir-te do teu cargo. Acontecerá que nesse dia chamarei meu servo Eliacim, filho de Hilcias, e o vestirei com a tua túnica e colocarei nele a tua faixa, porei em suas mãos a tua autoridade, e ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Eu farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir. Hei de fixá-lo como estaca em lugar seguro, e aí ele terá o trono de glória na casa de seu pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizeste muito mais que prometeste. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra
começada. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos! De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e os poderes do reino das trevas jamais poderão contra ela. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e aí perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, uma pequena reflexão sobre essa rica liturgia da palavra deste 21º domingo do tempo comum. Vamos nos determos no Evangelho. Esse Evangelho que, salvo engano, eu acho que já teve um domingo que já trabalhamos essa temática, também umas 2 vezes na semana também já trabalhamos este mesmo Evangelho.
para vermos a insistência de Deus. E qual que é a insistência de Deus para conosco? Para que tenhamos claro quem é Jesus para nós. Porque precisaremos ter esta resposta clara. Porque cada dia que passa vivemos tempos mais difíceis. E olha que a tendência é os tempos ficarem mais difíceis ainda. E por isso então precisaremos termos claro isso. Quem é Jesus? Porque só ficará de pé diante das dificuldades da vida, das adversidades da vida, quem tiver claro quem é Jesus para a sua vida. Não vai se deixar enganar por nada e nem por ninguém. O próprio Jesus disse: olha, já que Pedro disse que eu sou o Messias, e ele está certo porque o Pai revelou ao coração dele, não digam isso para ninguém. Se ele mesmo escondia isso, hoje os falsos profetas dizem: olha, eu estou aqui, eu sou o Messias, olhem para mim, sou eu. Percebem que Jesus ele escondia e os falsos profetas aparecem, estão sempre em evidência. Mas vai saber discernir bem quem é o verdadeiro Messias, o verdadeiro enviado pelo Pai. Quem tem claro que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Quem não tiver claro isso, vai se deixar enganar pelos falsos profetas, pelos falsos Messias que andam surgindo pelo mundo afora. Por isso então a insistência de Deus nas nossas liturgias, de compreendermos quem é verdadeiramente o seu Filho na nossa vida. Porque muitos de nós criamos confusão, igual os discípulos estavam confundidos. Por isso ele faz a pergunta, alguns dizem que é João Batista. Não, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí uns vão dizer, uns dizem que é João Batista, outros é Elias, outros é Jeremias ou algum profeta. Ou seja, uma confusão reinava, pairava entre eles, de quem era o Filho do Homem. A mesma confusão dos nossos dias. Não sabemos dizer de fato quem é Jesus Cristo para nós. Porque muitas vezes Jesus Cristo é aquele o qual, quando eu estou doente, eu procuro para ser curado. Jesus Cristo é aquele que vai encher a minha conta bancária. Esse é o Jesus Cristo de muitos que se dizem cristãos por aí afora. É aquele que vai me dar prosperidade. Mas será que esse é o Messias enviado por Deus? Este Messias que nasceu em uma manjedoura, ensinando-nos a sermos humildes. Será que é o mesmo Messias que andam pregando por aí afora? Acho que não, né, minha gente? O Messias, o enviado de Deus, ele não vai falar outra coisa a não ser de perdão, de amor, de humildade, de fraternidade, enquanto os falsos profetas e os falsos Messias vão falar de ódio, de mágoa, de não perdão, vão falar de violência, enquanto Jesus buscava a paz. Ele é o príncipe da paz, a concórdia entre os cristãos. Os falsos profetas vão pregar a desunião dos cristãos, cada um com uma bandeira diferente, cada um buscando um caminho diferente. E o caminho do cristão autêntico é o caminho de Jesus Cristo, de ninguém mais. Por isso então devemos termos claro isso na nossa mente e no nosso coração, aprofundarmos
quem é Jesus Cristo para nós. Sim, é Ele que vai me ajudar no momento difícil, sim, de dor, de sofrimento, de enfermidade, é Ele que vai ajudar, momentos de dificuldade financeira Ele vai, mas não fiquemos somente nisso, aprofundemos no mistério do Cristo, saiamos da margem, avancemos para águas mais profundas no mistério de Deus, para que quando as ondas ficarem mais agitadas, porque se já estamos pensando que as ondas estão agitadas, nem começou ainda elas se agitarem contra nós, certo? Então, mas quando vier essas ondas mais fortes, sejamos tranquilos, em paz, como Maria, tranquila, serena, ouvia, guardava no coração, fazia a vontade de Deus. Assim sejamos nós, para que não deixemos nos enganarmos e não nos confundirmos, porque muitos se levantarão dizendo que é o Messias, porém irão nos levar para o abismo, não para o reino dos céus. Por isso precisamos termos bem claro, e Pedro, aí a imagem da igreja, da comunidade de fé. Então Pedro, quando ele diz, tu és o Messias, o enviado de Deus, certo? Ele tinha essa clareza, e Jesus vai dizer, olha Pedro, eu te conheço, você não está dizendo isso por você mesmo não, porque eu conheço o teu coração, é o Pai que está revelando isso a ti. Mas em alguns momentos da vida de Pedro, e principalmente aqui estamos no capítulo 16, mais ou menos 8, 9 capítulos depois, o mesmo Pedro que professou a sua fé no Cristo, vai ser o mesmo Pedro que fez o quê? Que negou a Cristo. As nossas inconsistências, as inconsistências da comunidade de fé, a mesma comunidade, já falava mais cedo na missa das 8h30, a mesma comunidade que daqui a pouco vai estar rezando, eu creio em Jesus Cristo, eu creio que Deus é o único, que na igreja católica, são os mesmos que durante a semana, quando a vida nos apertarmos, serão os mesmos que irão esquecer quem é Jesus Cristo e vão desesperar diante da dor, do sofrimento. Serão os mesmos. E nisso Pedro nos representa, porque Pedro também foi inconsistente. Ora ele dizia uma coisa, ora ele vacilava, mas o mais importante, meus irmãos e minhas irmãs, nesta nossa caminhada de fé, é não perdermos o nosso foco. Quem é o nosso foco? Jesus Cristo, ou deveria ser Jesus Cristo. Nós devemos olhar para quem? Para Jesus Cristo, para ninguém mais, nenhum homem na face da terra, nenhuma mulher, nada, nem ninguém nós devemos olharmos e fitarmos os nossos olhos somente no Senhor. E aqui já vou concluindo, porque o Salmo traz uma realidade que é própria e inerente da nossa humanidade, que o Salmo nos ajudou o refrão dizendo, completai em mim a obra começada. Somos seres de falta, vai nos dizer Lacan. Daqui a pouco estaremos estudando, né, minha companheira de psicanálise. Lacan vai dizer que somos seres de falta, da falta, e o Salmo nos diz que realmente somos. Nos ajuda a pedir, Senhor, completa em mim a obra começada. Somos seres incompletos, e o complemento que nos falta, quem é? Jesus Cristo. Ele é o complemento das nossas vidas. E se tivermos então essa certeza e vivermos essa certeza nas nossas vidas, não nos faltará mais nada. Tenham certeza disso. Se tivermos claro isso na nossa mente e no nosso coração, de que Jesus Cristo é este que nos complementa
não nos faltará nada no aqui e no agora, meus irmãos e minhas irmãs. Por isso peçamos esta graça ao Senhor, de que possamos abrirmos os nossos corações para que Ele venha nos completar com a sua presença. E aí sim, esta presença que cura, esta presença que salva, esta presença que liberta-nos de todos os nossos males, de todos os nossos pecados, das nossas misérias. Que o Senhor então nos ajude nesta nossa caminhada, de nos completarmos dele com Ele, não com as coisas deste mundo, não com pessoas. As pessoas são falhas, nós somos falhos, mas Deus, Ele não. Deus não é falho, nós somos. Por isso então, voltemos os nossos olhos e os nossos corações para o Senhor e deixemos que Ele conduza as nossas vidas, e não fiquemos apegados a pessoas, as coisas do aqui e do agora, porque logo logo deixaremos tudo para trás, tudo. Quando o Senhor nos chamarmos para a eternidade, neste corpo que nós pensamos que é nosso, e tem gente por aí que diz, né? O corpo é meu, faço dele o que eu quiser. Vai nada, que o corpo é teu, vai. Esse corpo não nos pertence. Vamos deixá-lo quando nós voltarmos para a eternidade. Ou seja, nada é nosso, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Mas será que a nossa vida tem sido ela toda de Deus? Será? Ela só será toda de Deus quando compreendermos quem é Jesus Cristo verdadeiramente para nós. Que o Senhor então nos ajude nessa nossa reflexão, e que Maria, a Senhora que compreendeu e que viveu isso com todo o ser dela, que ela interceda para que nós possamos compreendermos e vivermos. Que não adianta só saber, de cabeça todo mundo sabe muita coisa. E aí, notou que na teoria todo mundo sabe de tudo. E a prática? Cadê a prática? Que o Senhor nos ajude, que essa Eucaristia então nos alimente e nos fortaleça neste nosso crescimento, no conhecimento de quem é Jesus Cristo para a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De pé professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, ressuscitou terceiro dia, subiu aos céus, estará sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, confiantes em Jesus que edifica a sua igreja sobre a fé, elevemos ao Pai nossas preces, pedindo que nos fortaleça na missão de anunciar o Evangelho, dizendo: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Pela Igreja, para que firme na fé em Cristo, seja sempre uma comunidade acolhedora, aberta aos sinais dos tempos e comprometida com o anúncio do Evangelho, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos governantes e por todos os que exercem responsabilidades públicas, para que promovam a justiça, a paz e condições de vida digna para todos, especialmente para os mais necessitados,
nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos sacerdotes, religiosos, religiosas e por todos os vocacionados, para que, a exemplo de Pedro, sejam fiéis à missão que receberam e conduzam o povo de Deus no caminho da fé. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Por nossa comunidade, para, reconhecendo Jesus como nosso Senhor e Salvador, cresça na fé, na união e na solidariedade, colocando seus dons a serviço dos irmãos. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos aniversariantes, Renato Aguiar de Assis, Arthur Oliveira Ramos, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos falecidos, Ana Maria Perpétua Siqueira, Elza de Oliveira Mourão, Marília Luz Ribeiro, Olímpio de Rezende Júnior, José Antônio Rodrigues, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Ó Pai, acolhei nossas súplicas e fortalecei nossa fé, para que, como Pedro, possamos professar com confiança que Jesus é o Cristo, vosso Filho, e testemunhá-lo com nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém.